eu reitero o meu pedido. Fala com cada um de nós. Diga-nos o que o Senhor quer de nós. E dá-nos coragem para executarmos a tua vontade. Porque não basta a gente saber a tua vontade, mas a gente precisa também de coragem para colocá-la em prática. Porque nós queremos fazer a tua vontade, meu Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, como ela é feita aí no céu. Porque nós somos e seremos servos para ti, servos de ti, e para todo sempre, por toda a eternidade. Mas o servo começa aqui na terra. O servo, o verdadeiro servo, tem início aqui na terra. A sua formação é feita aqui na terra. Então, eu peço que o Senhor venha conscientizar cada um de nós, qual seja a tua boa e agradável vontade, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando sobre a fé e o amor. Porque nós trabalhamos e dependemos da fé e trabalhamos com amor. E o que as pessoas precisam saber, até que ponto vai o seu amor, a sua fé no Senhor Jesus. Porque não são poucas as pessoas cristãs, evangélicas, que têm sido fracassadas na vida. Fracassadas na vida profissional. E eu não me refiro fracassos diante das tribulações, dos problemas, como por exemplo, você é humilhado por causa da sua fé, você é injustiçado por causa da sua fé, você é perseguido por causa da sua fé, enfim, você sofre por causa da sua fé. Isso faz parte da nossa fé. Nós não temos condições de fugir disso. Nós não temos condições de sair ilesos dessa situação. A cruz que Jesus fala, as tribulações, as aflições que sobre nós pesa, são justamente os problemas que envolvem a nossa fé. Porque quando você abraça a fé no Senhor Jesus, a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que começam a persegui-lo, são os seus entes queridos, os seus familiares. Jesus disse que os nossos inimigos seriam, os primeiros inimigos seriam o quê? Os da nossa própria casa. Então, isso é tribulação. Você ser zoado, gozado no trabalho por causa da sua fé, isso é tribulação. E Jesus não vai tirar isso de você, nem de mim. Você ser zoado porque você vive uma vida reta, você é uma pessoa que vive uma vida correta, diferenciada dos seus amigos, isso faz parte da sua fé. Jesus não vai te livrar disso. No mundo tereis aflições. Esse é o tipo de aflição. Mas quando nós falamos em revolta, nós estamos nos referindo à revolta quanto às misérias, à pobreza, à vida apertada, às doenças, aos problemas familiares, aos vícios, às atitudes ou às ações que o diabo impõe aos seus filhos. Depressão, insônia, medo, nervosismo, isso e mais aquilo. Isso não é tribulação, isso aí é problema mesmo, é satânico mesmo. Não tem nada a ver com tribulação que nós temos que passar, que nós temos que vivenciar. Toda a minha vida
Toda a minha vida eu sigo a Jesus há quase 50 anos. Toda a minha vida eu sempre fui perseguido, injustiçado, caluniado, etc. O que nós vivenciamos nesses últimos 20 anos, por conta da Record, 23 anos, nós vínhamos vivendo em menor escala desde quando nós nos convertemos. Porque são as aflições do dia a dia. Agora, os problemas com respeito à vida de má qualidade, problema de miséria, problema de familiar, brigas familiares, incredulidade em casa, essas coisas todas, e perseguições no que diz respeito no seu trabalho, não por causa da sua fé, mas por conta de que alguém não gosta de você, aí começa a te perseguir. Aí não está se tratando de aflição ou de aflições, porque não se trata de tribulações, mas se trata sim de ação direta do diabo. Obviamente que as tribulações são do diabo, mas por causa, em razão do quê? Do quê? Da fé. Você quer seguir Jesus? Você quer andar direitinho, de acordo com o Senhor Jesus? O mundo que perdeu você, ele vai se voltar contra você. Porque quando a pessoa sai do mundo, quando a pessoa deixa esse mundo para viver segundo o reino de Deus, então o mundo perde, quer dizer, o diabo perde. E por causa disso, o diabo vai perseguir através de outras pessoas. O diabo vai tentar de todas as formas possíveis para que aquela criatura desanime da fé e volte para o reino do mundo, o reino do inferno. E isso faz parte da nossa fé. Isso faz parte da nossa fé. Mas os problemas com respeito, os problemas familiares, maridos incrédulos, ou maridos que perseguem, maridos que enfim, ou mulheres que abandonam os lares, crianças, problemas, enfim, os problemas familiares não tem nada a ver com tribulação. Mas o fato é que, como você, uma pessoa cristã, vai conquistar o reino de Deus, vai vencer os problemas econômicos, os problemas de saúde, os problemas, enfim, que nós já falamos, que não são tribulações. Como que você vai vencer? Como? Como é que você vai avaliar a sua fé em Deus? Como que você pode medir a sua fé em Deus? Você diz, eu tenho toda a fé desse mundo, eu creio em Jesus. Mas como que você vai saber que você realmente crê ou que você não crê? Como você mede essa crença em Jesus? Como você pode medir o seu amor por Jesus? Como que você pode medir esse amor por Jesus? Domingo à noite nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre a fé e o amor. Para você se conhecer. Para você se definir. Porque de repente você está se enganando, se iludindo e achando que realmente você está no caminho certo. Quando na realidade, essa fé que você tem, ou esse amor que você tem, não significam muita coisa, ou quase nada, para Deus. No domingo à noite nós estaremos falando sobre esse assunto. Mas o que eu queria hoje falar com vocês é a respeito daquilo que nós temos falado sobre a revolta. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo
20, só para você se situar, no capítulo 20, nós temos um embate, um conflito entre irmãos. Um conflito sério, grave, guerra entre irmãos. Você sabe que, só para você se situar, você especialmente que está aqui e que não tem muita informação a respeito da história de Israel, do povo de Israel. Os filhos de Israel, por causa da fome, desceram ao Egito. Eram 70 pessoas. E eles prosperaram muito, porque eles criam no Deus de Abraão, o pai na fé deles. Eles cresceram, multiplicaram, foram muito ricos, mas veio um faraó que viu que Israel estava mais forte do que o seu próprio povo. E então impôs ao povo de Israel, aos filhos de Israel, a escravidão. Eles viveram lá 430 anos escravos dos egípcios. Então, todas aquelas, hoje, que você, se você for no Egito e ver as pirâmides, aquelas coisas todas, aquelas coisas ricas, né, que mostram o passado, aquilo foi criado, foi feito na base da escravidão. Na base da escravidão. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés, que o livrou da escravidão e trouxe este povo para a terra prometida, a terra que hoje Israel ocupa, embora seja apenas um pedacinho da terra, porque a terra mesmo que Israel ganhou é muito maior do que ele tem hoje. Mas a terra, quando foi dada para Israel, os filhos de Israel, Deus prometeu, Deus falou, essa é a terra, mostrou para Josué, mostrou para Moisés, olha Moisés, lá no Monte Nebo, olha Moisés, essa é a terra que eu dei para vocês, terra que mana leite e mel. Mas Moisés não pôde entrar. Então, quem tomou posse daquela terra foi Josué, a liderança de Josué. Josué entrou naquela terra e tomou posse dela. Venceu os seus inimigos, venceu aqueles que moravam lá, que construíram aquela terra. Só para você ter uma ideia, na época que Josué visitou, ou melhor, foi como espia em Israel, ele foi como espia. Eles viram, os espias de Israel, viram 2 homens carregando um cacho de uva. Você pode imaginar o poder daquela terra. 2 homens para carregarem um cacho de uva. Você acredita nisso? Pois é, isso está escrito, isso é história. Então, quando eles entraram lá, Josué tomou posse, teve que lutar, teve que matar os seus inimigos, teve que expulsá-los de lá, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus e outros zeus que existiam. E então eles fixaram residência lá. Quer dizer, Deus lhes havia prometido aquela terra, lhes garantido aquela terra, mas quando eles chegaram na terra, eles tiveram que, o quê? O quê? Lutar. Lutar. Que quer dizer que as promessas de Deus, todas as promessas maravilhosas que nós encontramos na Bíblia, têm um custo. Você tem que lutar. Você tem que lutar. Não é de graça. Diferente das religiões. As religiões,
ensinam o contrário, que você tem que ser bonzinho, você tem que merecer para Deus então abençoar a sua vida. Não, você não tem que merecer nada, você tem que lutar pela fé, você tem que usar a sua fé para tomar posse daquilo que Deus prometeu, você tem que tomar posse. Para tomar posse você tem que lutar, para tomar posse você tem que sacrificar, para tomar posse você tem que suar, para você tomar posse de uma promessa de Deus, você tem que fazer das tripas coração, digamos assim, em outras palavras. Porque se você lê a Bíblia, jejua, ora, mas não toma atitude, você vai ficar como está, não vai sair do lugar. Mesmo crendo em Deus, mesmo cheio do Espírito Santo, você não vai sair do lugar pelo simples fato de ser boazinha, de não viver no pecado, de ser uma pessoa religiosa, de ser uma pessoa pacífica, nada disso. O que vale a moeda de troca com Deus é a fé que leva a atitudes. Essa é a moeda de troca. Eu desafio qualquer religioso ou qualquer pessoa, qualquer cidadão deste mundo a provar o contrário. Eu desafio, a exemplo do povo de Israel. Muito bem, Israel tomou posse daquela terra, dividiu a terra para os seus filhos e em dado momento aconteceu aquela tragédia. Quando um levita, viajando para a sua casa, o levita era um dos filhos de Israel, a tribo de Levi. O levita era um religioso. E o levita estava voltando de Jerusalém para a sua terra. E ele passou numa cidade chamada Gibeá. E nessa cidade, esse homem estava com a sua mulher, o seu servo e os seus animais. Ele não encontrando lugar, abrigo para ele, ele sentou na praça e ficou esperando. Era tarde da noite. Vindo um homem do campo, perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Aí ele explicou: eu sou Benjamim, ou eu sou, como se diz, levita, eu viajo para tal lugar, eu vim de tal lugar e tal. Aquela conversa. Não, vamos para minha casa que eu vou dar abrigo para você. Aí foi para a casa dele. Então, quando eles estavam lá comendo, alegres, os homens daquela cidade cercaram a casa dele e disseram: manda esse homem que está aí, que você recebeu na sua casa, porque nós queremos abusar dele. Olha só, abusar dele. E o dono da casa disse: não posso fazer isso, ele está sob a minha proteção, a proteção do meu teto. Olha, eu tenho a minha filha, que é virgem, e tenho também a mulher dele, que é uma concubina. Você fica com as duas, mas não toque nesse homem. Duas mulheres por um homem. Você vê como é que a sociedade já era injusta naquela altura, né? Já era cruel, né? Não, dou a minha filha virgem para vocês e a mulher dele, duas mulheres, mas deixa esse homem aqui porque, quer dizer, o homem era considerado uma preciosidade e a mulher era qualquer coisa. Mas aí, o homem pegou a mulher dele e colocou-a para fora de casa e fechou a porta. Aí os homens pegaram a mulher dele, estupraram, tal, a noite inteira. Quando foi de manhã, ela estava morta à porta da casa daquele senhor. Então, aquele homem, levita, veja só, revolta
calculada. Pegou a mulher, colocou em cima da mula e quieto viajou até a sua casa. Chegou à casa, ele pegou uma faca, cortou os pedaços da mulher, cortou a mulher em 12 pedaços, melhor dizendo, e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, dos filhos de Israel. Ora, os filhos de Israel, todas as tribos se reuniram, os anciãos, os líderes, e perguntaram: o que é isso? O que aconteceu com você? Como é que você faz uma coisa dessa? Nunca se viu uma coisa dessa em Israel. Você mandar pedaço da sua mulher para a gente? Então ele contou a história. Aconteceu isso. E então o povo de Israel se revoltou e disse: nós vamos invadir Gibeá e vamos pegar esses homens e vamos matá-los. E mandou avisar os benjamitas, porque aquela cidade era uma cidade de Benjamim, uma das tribos de Israel. Então ele falou com eles: olha, meus irmãos, olha, esses homens de Gibeá fizeram isso com a mulher do levita. Pega esses homens e traga, vamos matá-los e tirar essa vergonha de Israel. Os irmãos benjamitas disseram: não vamos fazer isso não. Como que você não vai fazer? Não, então nós vamos fazer guerra contra vocês. Então se juntaram todos os filhos de Israel, as 11 tribos de Israel, cujo número eram 400 soldados para a guerra, prontos para a guerra, 400 homens, 400 mil soldados para a guerra, contra uma tribo de Israel, que era a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tinha apenas 26.700 homens, contra 400 mil homens. Todos irmãos. E saíram para a peleja. Então Israel, preste atenção, os filhos de Israel, 400 mil homens, foram até onde estavam os sacerdotes de Deus e disseram para ele: consulta a Deus aí e pergunta a ele se nós devemos enfrentar os nossos irmãos, os benjamitas. E Deus disse: vai. Olha só, vai, ou vão. E eles foram. Foram à luta contra Benjamim. Nessa primeira batalha, 400 mil homens contra 26.700. Essa tribuzinha teve a vitória e matou 22 mil homens de Israel, que tinha maior número de soldados. Presta atenção, hein? Quando eles voltaram daquela primeira batalha, eles voltaram humilhados e choraram diante do Senhor até a tarde. Choraram. E depois perguntou novamente ao Senhor: devemos ir à luta contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor disse: vão. Sim. Eles foram à segunda batalha contra os benjamitas.
Novamente, os benjamitas impuseram a eles uma derrota e mataram 18.000 soldados. Você fica sem entender, não é? Mas Deus mandou. Como é que eles foram derrotados? Derrotados a primeira vez, derrotados na segunda vez. Quer dizer, somaram-se 40.000 soldados em 2 batalhas. Israel perdeu 40.000 soldados em 2 batalhas. Isso significa 10% do número de soldados de Israel. Israel tinha 400, perdeu 40.000 nas 2 batalhas. Desta feita, Israel voltou para casa e disseram, diz o texto aí, você pode ler comigo? Juízes 20 e versículo 26. Depois você pode ler o texto todo integralmente. É bom para você saber dessa história. Juízes 20, capítulo 20, versículo 26. Diz assim: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, vieram a Betel, perante o Senhor, onde estava o altar, choraram perante o Senhor, como eles haviam feito anteriormente. Choraram perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos parar por aqui, eu quero fazer essa reflexão com vocês. Eu quero que você medite nisso. Na primeira batalha, quando eles perderam, Israel foi diante de Deus e chorou. Chorou! Como acontece, como tem acontecido muito em todo o meu trabalho, todo o meu ministério, eu sempre vejo pessoas virem à frente e chorarem, e debulharem-se em lágrimas, etc. Mas a vida não muda. Por quê? A vida não muda. Por quê? Porque as pessoas pensam que com suas lágrimas elas podem sensibilizar Deus e fazê-lo favorável para com elas. Não vão fazer isso. Entendeu o que eu estou falando? Aprenda isso, minha amiga, meu amigo. Aprenda isso. As nossas lágrimas não sensibilizam Deus. O que sensibiliza a Deus é o quê? A nossa fé. A fé não passiva, mas uma fé agressiva. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa agressividade de fé no futuro. Provavelmente domingo que vem à noite. Mas o fato é que eles, dessa vez, da segunda vez, choraram, jejuaram até a tarde e fizeram sacrifícios. Fizeram sacrifício. Aí sim, nessa terceira luta, quando eles perguntaram a Deus, novamente pela terceira vez, devemos ir lutar com os nossos irmãos? Deus falou, vai ou vão, porque amanhã eu os darei nas suas mãos. E realmente foi o que aconteceu. No dia seguinte, Israel foi, agora com menos soldados, 360 mil soldados, e acabou
com o exército, o pequeno exército de Benjamim. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? A pergunta é, por que Deus permitiu que eles fossem derrotados? Por quê? Por quê? Se eles estavam certos, eles tinham que punir aquele povo rebelde, aquele povo mau, perverso, aquele povo idólatra, que queria abusar de um homem. Então Israel estava certo na sua posição. Não havia rei naquela época. E eles tomavam a decisão de acordo com a consciência, a lei da consciência. Eles estavam certos. Você está certo na sua posição. Você está radicalmente ou literalmente correto na sua posição. Você está sendo injustiçado. Você não merece isso. Mas as suas lágrimas não vão resolver. E por que não resolvem? Porque você confia nas suas lágrimas. Esse é o problema. Israel confiou na sua força. Eram 400 mil homens contra uma mixaria de 26 mil homens. Nem 10% era do que eles contavam. Mas confiavam na sua autoridade, confiavam no seu potencial. 400 mil homens contra 26 mil. Eles foram derrotados. A primeira, choraram diante de Deus, mas não resolveu a choradeira. Eles não resolveram o problema com choradeira. Choraram a tarde toda, até a tarde. Pela manhã até a tarde. Todos eles. Até que eles finalmente chegaram perante o Senhor. Depois da segunda derrota, então, choraram até a tarde, jejuaram e sacrificaram. Quando eles sacrificaram, quando eles fizeram esses 3 tipos de sacrifícios, aí mostrou o quê? A dependência de Deus. Amém, pessoal? Quando a pessoa chega ao ponto de sacrificar, ela, na realidade, ela está sacrificando a sua própria vida, não é o dinheiro. Você não negocia com Deus. Deus não usa dinheiro como objeto de troca. O que você usa para negociar com Deus é a fé. Você apresenta a fé, você recebe. Você não apresenta, você não recebe. A prova disso é o seguinte: você pode estar na Igreja Universal há 50 anos. Não, tem 36 anos. 36 anos. Você é fiel, você vem aqui e tal, mas você não apresenta aquela fé agressiva. Você é aquela pessoa que é passiva na sua maneira de crer. Você é paciente, enquanto você puder, você vai controlando, administrando os seus problemas, e você vai levando. Isso não funciona. Se vier uma pessoa, ou vem pessoas na igreja, olha, eu estou aqui na igreja há um mês, olha, minha vida já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Por quê? Porque enquanto umas que estão há muitos anos não aconteceu nada, ou pouca coisa, enquanto outras que estão há pouco tempo, aconteceram coisas maravilhosas. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas novas, que não são viciadas na religiosidade, não têm vícios religiosos, elas vêm, embora cobertas de pecado, elas vêm, ó Deus, está escrito, é verdade, então se lançam de corpo, alma e espírito, sacrificam, se lançam conforme elas creem, e aí acontece um milagre para a vida delas. É assim que funciona. E eu estou falando isso para vocês de acordo com o texto bíblico. Leia que você vai verificar isso. Está aqui escrito.
naquele dia, Deus deu a vitória aos filhos de Israel. E dizimaram aquela tribo. Só restaram 600 homens que fugiram e ficaram escondidos durante 40 dias. Ou 4 meses, aliás. O que você acha que você tem que fazer? O que nós devemos fazer diante dos problemas que nós temos sido envolvidos? Você vir na igreja, orar, como de costume, fazer os seus jejuns, você dá o seu dízimo, você é fiel no dízimo, mas você é aquela pessoa passiva, pacífica, é uma pessoa que está sempre dizendo amém, amém, não importa o que o pastor, o bispo falou, você diz amém, você não raciocina, você não pensa, você simplesmente segue aquele ritmo religioso. Isso não vai mudar a sua vida. Você deixou de ser católica para ser evangélica e nada vai mudar na sua vida. Se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua vida nunca vai mudar, nunca, jamais em tempo algum. Escute o que eu estou falando. Se você não mudar a maneira de pensar, muito mais com respeito à fé do que qualquer outra coisa, sua vida não vai mudar. Não é o fato de você frequentar a igreja, seja a Igreja Universal ou qualquer outra, não é o fato de você ser religiosa, não é o fato de você ler a Bíblia, não é o fato de você orar, não é o fato de você jejuar, é o fato de você fazer alguma coisa, você agir, tomar atitude que realmente demonstre, manifeste a sua crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É isso que agrada a Deus. É isso que faz mudar, faz mover a mão de Deus. Você entende o que eu estou falando? Atitude. E eu vou lhes dizer com honestidade, com toda a honestidade. Eu não sou muito de oração. Eu oro, mas eu sou mais de atitude. Esse é um segredo. Enquanto os outros estão orando, eu estou agindo. Sempre fui assim. Enquanto eu falo a Deus em nome de Jesus, meu outro olho está aberto e tomando atitude. Porque a vida, minha amiga, meu amigo, é feita de atitude. É ou não é? Se você não toma atitude, que você crê, você acredita, está dentro de você, faz parte de você, nada vai acontecer. Se você fica na expectativa de alguém te ajudar, se você fica na dependência de alguém, seja lá quem for, você está perdido. Você tem que contar consigo mesmo. E sobretudo com Deus. A fé inteligente arremete a pessoa, o fiel, a depender de si próprio e de Deus. A depender de si próprio porque ele tem que tomar atitude. E de Deus, porque ele prometeu. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Eu procuro, mas eu sei que eu tenho muita deficiência, passar aquilo que nós lemos na palavra de Deus para você de maneira mais simples possível, para você entenda. O fato é que se você não agir, não tomar atitude, que demonstre, que manifeste, que mostre a sua fé, não adianta você ser religiosa, não adianta nada, está perdendo o seu tempo. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Você quer? E eu não estou falando, você pega o seu salário, o seu dinheiro, coloca no altar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que tomar uma atitude de fé. Você tem que mostrar para Deus que você crê nele.
Mas o bispo, eu preciso mostrar para Deus. Ele sabe a minha fé, Ele conhece a minha fé. Ele conhece a sua fé. Mas quando você manifesta a sua fé nele, o diabo vê essa fé manifestada. E ele sai da sua vida. Amém? O segredo é esse. Porque quando nós manifestamos uma revolta pela fé, o diabo vê essa fé e vai embora. Foge. Você sabe que Jesus disse assim, em outras palavras, que ninguém entra na casa do valente para arrancar-lhe os bens, sem antes amarrar o valente que lá está. Jesus falou, você já leu isso? Já leram isso? Hein? Pois bem, está escrito lá. Jesus falou, olha, ninguém entra numa casa para roubar os bens, sem antes amarrar o valente que está lá. Em outras palavras, o diabo é o valente que está na casa. Para você tomar aquela casa, tomar posse daquela casa, que é sua, você tem que arrancar aquele valente. Você tem que ser mais valente do que aquele valente. Você tem que ser mais forte do que aquele valente, para que então você prevaleça e tome a sua casa. E é isso que nós temos, esse é o trabalho, o ministério da Igreja Universal. Você verifica que as pessoas vêm aqui na igreja e manifestam o demônio, não é ou não é? Não é verdade? Nós estamos manifestando a fé, arrancando o diabo daquela casa, quer dizer, daquela vida, para que aquela pessoa venha a ser de Deus. Mas há o sacrifício, há a luta, há a guerra que nós temos que travar. Não basta chegar, ó Deus, Senhor, tem compaixão. Ah, Senhor, não vai resolver o problema. Duvido. Amém, pessoal? Você quer mudar de vida? Você quer uma vida nova? Então, minha amiga, o que você quer de Deus? Ó bispo, eu quero tudo. Porque você tem uma visão grande, eu quero tudo que Deus prometeu. Ou você quer menos? Então, minha filha, minha amiga, meu amigo, você tem que dar tudo. É toda a sua vida. É 100%. É tudo por tudo. Ou você quer tudo de Deus por um pouquinho de você. Você quer o Espírito Santo, mas quer dar um pedacinho de você. Não dá. Não tem cabimento. Ó Espírito Santo, eu quero o Senhor, mas você dá só a perna. Só um braço. Então o Espírito Santo vai usar só uma perna sua, só um braço seu. Não tem cabimento. Então é tudo por tudo, minha amiga. É a sua vida por inteiro. Sua vida não vai para frente porque você tem sido mesquinho, egoísta. Você tem sido cabeçudo, cabeçuda. Você quer Jesus, mas não quer abrir mão deste mundão. Você quer Jesus, mas você não quer abrir mão da sua liberdade. E aí, fica esse conflito. Você vem na igreja, recebe oração, sente bem, mas lá fora voltam os problemas, etc. E você fica nessa gangorra. Até quando você vai viver assim? Até quando? Eu quero orar para as pessoas que dizem, bispo, eu estou pronto para tudo ou nada. Ou vai ou racha, ou tudo ou nada. Se você quiser vir aqui na frente, vou orar para você nesse aspecto. Se você dá o seu melhor, você recebe o melhor de Deus. Essa é a lei da fé. A lei da fé cristã é essa.
Dai e ser-vos-á dado. Da forma como você dá, você vai receber. E se a sua vida está uma porcaria, é porque o que você tem dado é uma porcaria também. Essa é a realidade. Se a sua vida está deslanchando, é porque o que você está dando realmente está funcionando. Mas se ela não sai da mesma droga que é porque você não tem dado nada. O que você tem dado para Deus é uma droga. E você está recebendo a mesma coisa. Se você não fica alegre por ouvir essas palavras minhas, paciência, mas essa é a realidade. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para falar a verdade. Nós não estamos brincando de fé, nem de igreja. Nós não estamos tratando de banana como se fosse uma feira. Nós estamos tratando de almas. Pessoas que ou se entregam de corpo, alma e espírito, ou não se entregam. Ou tudo, ou nada. E quando há essa entrega total, então há fé para cobrar de Deus aquilo que Ele tem prometido. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Eu tenho fé para cobrar de Deus o que Ele tem prometido, porque eu tenho colocado a minha vida na mão dEle, 100%. Tudo é teu, meu Pai. Tudo, 100%. Então eu posso falar isso com você. É tudo por tudo. Então eu tenho coragem de chegar a Deus. Ou o Senhor abençoa este povo, ou então me mata. Eu posso fazer isso. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho coragem para tomar atitude. Mas essa coragem não é minha própria. Ela veio do alto por conta da minha entrega para Ele. Amém. Você se entrega 100% para Ele, você recebe o Espírito dEle, a força dEle, o poder dEle para tomar a atitude que você precisa tomar para tomar posse daquilo que você quer. Compreende o espírito da coisa? Espírito Santo, em nome de Jesus. Eis aí as pessoas que o Senhor trouxe para Jesus. E eu peço, Senhor Jesus, receba essa gente. Conforme o Senhor disse, que ninguém venha a mim se o Pai não o enviar. Essa criatura está entendendo. Eu creio que ela entendeu. Tenho certeza que ela entendeu. Agora, meu Senhor, venha ao encontro dela e haja esse casamento, essa aliança entre essa criatura e o Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, não diga nada agora, em nome do Senhor Jesus, sem chororô, sem emoção, sem qualquer sentimento, senão a certeza. Receba essa certeza aí, agora. Receba a força, a crença, a certeza, a convicção de que Deus é contigo. Onde quer que você esteja, não apenas na igreja, mas em qualquer lugar, onde você estiver, Ele é contigo porque você é dEle. Você é dEle e Ele é seu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma última palavra. Qual é a alegria? A alegria que você sente quando no final do mês chega no banco, está lá o seu salário depositado. Você fica feliz? Hein? A pessoa até ri. E quando você chega no banco, chega lá, o salário não está depositado. O que acontece? Revolta. E você tem que fazer o quê? Correr atrás. É ou não é? Não é assim? Mas quando você trabalha e chega no final do mês, recebe o seu salário, você, poxa, que satisfação, que prazer
de ver o fruto do meu trabalho. É ou não é? Isso aqui eu conquistei, eu trabalhei, eu lutei. Isso não é dado, não é emprestado, não é favor. Não, eu conquistei com o suor do meu rosto. Então isso tem o quê? Um valor, um peso. É ou não é? Sim ou não? Em Israel, antigamente, e até hoje, e tornou-se uma tradição, a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos da terra. É porque você vive na cidade e não tem noção do que significa o prazer que sente o agricultor quando semeia, sua, tira as pedras, tira lá as coisas, arruma a terra, coloca a semente e, passado algum tempo, aquela semente começa a brotar lá da terra, crescendo, 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 depois vai florescendo, e depois vem as espigas, aí você vai colher tudo aquilo. Ora, é um prazer imenso. Só quem viveu na roça sabe o que é isso. Você viveu na roça? É assim, é uma alegria imensa. Quando a gente planta e na hora da colheita. A senhora que deve ter plantado uma rosinha na sua casa, no seu jarrozinho lá, você colocou uma rosa, ela nasceu, que beleza. É ou não é? Sim ou não? É um prazer imenso, uma alegria enorme. Esse era o espírito de Israel na hora da colheita. Porque ele vivia na dependência de chuva, ele vivia na dependência do tempo. E quando acontecia da semente produzir a 30, 60, a 100 por um, então havia aquela alegria, havia festa, dança e tal, porque eles iam colher os frutos da terra. E na colheita dos frutos, Deus exigia que os primeiros frutos fossem dele. Quer dizer, a alegria da alegria fosse de quem? De Deus. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Os 10%, os primeiros 10%, quer dizer, a alegria da alegria pertenceria a Deus. Quer dizer, Ele em primeiro lugar. É isso que significa o dízimo. Dízimo não é dinheiro. Porque se você pegar, você ganhou R$1.000 e gastou os R$100, os primeiros R$100 consigo, e depois você trouxe à casa de Deus os 90%, Deus não aceita. Mas não é mais dinheiro, é muito mais, mas não aceita. Ele quer ser o primeiro a participar da sua colheita. Amém, pessoal? Ele quer ser o primeiro a participar da sua colheita. É isso que significa dízimo. Você tem que entender isso para poder saber por que você deve ser leal, fiel ao Senhor. Essa alegria, Deus recebe como fruto do seu amor para com Ele, do nosso amor para com Ele. Amém, pessoal? Poxa, eu trabalhei, eu lutei, eu chorei, eu gemi, está aqui o meu dinheiro, está aqui o fruto da minha terra, os primeiros 10%, está aqui, meu Deus. Então, domingo, e de domingo a domingo, nós estaremos consagrando os que têm sido fiéis nos dízimos e na oferta. E quando você é fiel a Deus, você tem o direito de cobrar. Não de orar, de pedir, mas cobrar que Ele cumpra a sua promessa. Abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Amém, pessoal? Você tem esse direito. Você não precisa do pastor, você não precisa do bispo, você não precisa de ninguém. Você tem o direito de chegar. E eu, se fosse você, eu faria isso.
pegar a Bíblia, está aqui, Senhor, está aqui, pega o dedo lá e bota assim, está aqui escrito. Isso aqui o Senhor que prometeu, então eu quero ver na minha vida. Você tem esse direito. Agora, se você não é fiel, então esquece. Você não tem o direito de nada. Amém, pessoal? Domingo nós estaremos, aliás, essa semana que vem agora, estaremos cobrando esse direito para você. Amém? Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, levante mulheres e homens de fé no nosso meio. Eu não quero gente religiosa, eu quero gente de fé, gente intrépida, gente corajosa, gente determinada, gente que crê de fato e de verdade, gente que assume a fé em Ti, meu Pai, para que essa gente, como um exército, o exército de Gideão, venha vencer os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente e todo o inferno que aparecer, para que o Senhor seja glorificado nela. Ah, meu Pai, eu te peço por essas criaturas. Venha, meu Senhor, operacionalizar esse grande milagre na vida dessa criatura a partir de agora, a partir deste momento. Haja transformação, mude essa mente, mude, meu Deus, esse coração, transforme essa criatura, meu Pai, porque nós não estamos crendo num Deus de pau, de pedra, de metal, nós não estamos invocando um Deus de pau, de pedra, de metal, nós estamos invocando o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E a verdade é, meu Pai, está escrito, e ainda que não estivesse escrito, tivesse sido escrito, ainda assim, a minha inteligência resistiria crer que o Senhor foi um grande Deus e que hoje o Senhor está cansado. Essa é a realidade. Eu não aceitaria isso. Eu não aceitaria, porque o Senhor é o próprio Criador, é autoexistente. O Senhor não teve mãe nem pai, o Senhor é o princípio de todas as coisas. E como tal, para o Senhor não existe tempo, não existe nem passado, nem presente, nem futuro. O Senhor simplesmente é. Eu sou o grande eu sou. Tu disseste isto para Moisés. Então, meu Pai, Tu és o Todo-Poderoso, então desça, ó Todo-Poderoso, sobre o Teu povo e faça a diferença, meu Pai, porque essa gente, creio eu, é sincera, essa gente acredita nas Tuas promessas, esta gente acredita no Teu poder, Tu e somente Tu és o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente. Então, meu Pai, venha formar no meio do Teu povo, no meio dessa igreja, uma nação forte, meu Pai, resistente, uma nação, meu Deus, que faça a diferença. Meu Jesus querido e amado, faça dessa gente vencedora, para que o Teu nome seja glorificado. Envergonha Satanás através desse povo, meu Pai. Envergonhe Satanás. Envergonhe Satanás e os seus filhos com essa gente, meu Pai. É isso que eu te peço. Com essa gente, envergonha Satanás e seus filhos, para que todos saibam, para que este mundo saiba que só o Senhor é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.